aí, como vão as coisas? Bem-vindo de volta à segunda aula do livro O Poder de Pensar Fora da Caixa, de William Thorndike Jr. Na aula passada, aprendemos como medir o desempenho de um CEO para que possamos ter as referências certas de gestão, olhando para os indicadores que realmente importam. Na aula de hoje, vamos conhecer mais a fundo a história de 4 desses executivos e os segredos que os fizeram ir tão bem. Tom Murphy se tornou CEO da Capital Cities Broadcasting em 1966. Eles eram donos de canais de TV e estações de rádio, um negócio muito rentável na época. Para facilitar a comparação entre as empresas, vamos analisar suas forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, olhando para fatores internos e externos, vantagens e desvantagens. Tom começou descentralizando as operações da empresa, algo pouco comum na época. Para ele, existia uma humildade envolvida nessa atitude, pois os escritórios centrais nem sempre possuíam todas as respostas. Ele sabia que grande parte do valor da empresa era gerado pelos líderes locais, então focou em contratar os melhores, lhes dando responsabilidade e autoridade para que gerassem resultados. Ao dar autonomia às pessoas, conseguiu enxugar de forma drástica a equipe, que era composta por poucas pessoas de alta produtividade. O controle rigoroso de custos também era algo presente na Capital Cities. Ao gerar caixa com as economias, tinham margem para pensar de forma mais estratégica no longo prazo, alocando melhor o seu dinheiro. Estavam atrasados em relação à concorrência por serem pequenos e terem recebido menos investimento. Além disso, seu maior concorrente, a CBS, estava muito bem capitalizada e dominando o mercado. Mas apesar dessas desvantagens, aproveitou o fato da concorrência ter o hábito de gastar rios de dinheiro sem necessidade, perdendo totalmente o foco. Diferentemente dos demais, rejeitou comprar empresas muito diferentes, buscou talentos ao invés de pessoas apenas experientes, focou na gestão interna, sem abrir mão do papel de investidor e entrou no segmento de TV a cabo, adquirindo algumas empresas de comunicação. Quando as ações da empresa estavam baratas, recomprava para vender mais tarde. Uma ótima estratégia de geração de caixa. Na década de 90, foram comprados pela Disney por 19 bilhões de dólares. O perfil discreto de Tom, sempre operando nos bastidores, fez a empresa gerar fluxo de caixa num cenário de baixa rotatividade de colaboradores. Se você tivesse investido $1 na Capital Cities quando Tom assumiu o cargo, ele teria se transformado em $204 quando ele saiu, uma empresa 3 vezes maior que a CBS, seu maior concorrente. Vamos ao próximo executivo desse grupo seleto, Henry Singleton. Era um matemático e cientista brilhante que nunca alcançou um MBA. De perfil extremamente técnico, fundou em 1960 a Teledyne, uma empresa de tecnologia voltada inicialmente para a área militar. Também adotou uma estrutura descentralizada, com uma equipe enxuta e bastante autonomia para tomar decisões, além do perfil técnico focado em números, independente da experiência anterior. Nos escritórios centrais, trabalhavam menos de 50 pessoas, de um total de mais de 40 mil colaboradores. Era uma empresa novata e pequena quando comparada com as outras. Foram fundados numa época de grande instabilidade macroeconômica, o que gerava pessimismo de mercado e oscilações perigosas na bolsa de valores. Apesar desses fatores, se diferenciaram da concorrência, que possuía escritórios inchados, com equipes gigantescas e as ações sofrendo enorme queda. Fizeram aquisições de outras empresas de forma cuidadosa, para ampliar seu portfólio de produtos e serviços estrategicamente, começando a atuar em áreas como eletrônica para aviação, metais especiais e seguros. Focava no caixa, se mantinha longe dos holofotes, sempre preocupado em destinar tempo para pensar como alocar o capital gerado pelas economias e recompra de ações. Resumindo, um estrategista de longo prazo que fazia análises racionais, pensava em quem ia sucedê-lo e se esforçava para manter sua agenda livre para pensar em oportunidades maiores de ganhos. Resultado, as ações da Teledyne tiveram um retorno anual médio de 20,4%, enquanto ele esteve à frente. $1 investido no início de sua gestão teria gerado $180 de retorno. Vamos ao terceiro CEO do grupo. Bill Enders se formou em engenharia elétrica na Academia Naval em 1965, servindo como piloto de caça e até como astronauta na NASA. Assumiu em 1991 a General Dynamics, uma fabricante de aviões, navios, tanques e armamentos. Apesar de pioneira nessa indústria, estava muito mal posicionada e passando por fortes dificuldades financeiras. Além disso, o mundo passava por uma grande instabilidade política, o que trouxe mudanças negativas na indústria de defesa. Diante desse cenário, Bill planejou uma reviravolta focada em reduzir a capacidade ociosa da empresa, diminuindo negócios em declínio e crescendo via aquisições de negócios complementares, diversificando de forma prudente.
Ficou conhecido pela meta de só atuarem em segmentos onde pudessem ser os primeiros ou segundos colocados, abandonando todos os outros negócios que não tivessem boa margem ou não conhecessem bem. Esse foco gerou uma drástica mudança cultural, através da simplificação das operações, geração e alocação de caixa e, novamente, descentralização das operações e autonomia para a linha de frente. Resultado: geração de 5 bilhões de dólares em caixa através de uma operação enxuta e da venda de negócios que não se encaixavam com a estratégia. $1 investido quando Anders assumiu o comando da General Dynamics valeria $30 17 anos mais tarde. O último CEO de hoje é John Maloney, ex-funcionário da AT&T e da McKinsey. Em 1973, se tornou o CEO da TCI, uma empresa especializada em TV a cabo. A postura independente de John fez a empresa adotar um comportamento semelhante, ignorando os ganhos por ações e focando no fluxo de caixa, enquanto adotava uma estrutura descentralizada, de forma semelhante aos outros executivos que estudamos hoje. Quando assumiu o comando, a TCI estava extremamente endividada, correndo sério risco de falir. Teve que negociar junto a credores e banqueiros para reestruturar a dívida, aproveitando a receita previsível do setor, algumas manobras tributárias dentro da lei e o crescimento acelerado das receitas. Trouxe uma equipe técnica e enxuta que possuía autonomia para tomar decisões do dia a dia, liberando tempo para os líderes pensarem na estratégia, e quem não alcançasse os objetivos era rapidamente afastado da empresa. Usou os ganhos de escala para pegar empréstimos baratos e evitou contabilizar lucros para pagar menos impostos, usando o caixa para aquisições e crescimento interno, uma atitude inédita na época. Evitou competir por assinaturas em áreas urbanas, se concentrando em regiões rurais, muito mais baratas. Só avançou para as grandes cidades quando seus concorrentes começaram a ter dificuldades. Também esperou para fazer melhorias na infraestrutura de TV a cabo, aguardando os concorrentes provarem a viabilidade e mostrando ter um excelente timing para fazer grandes investimentos. Além disso, também utilizou a recompra de ações em épocas de baixa para fazer caixa e financiar o crescimento. Resultado: altas margens, crescimento do número de assinantes e $900 de retorno para cada dólar investido, dentro do período em que comandou a TCI. Hoje conhecemos mais a fundo a história de 4 desses CEOs e os segredos que os fizeram ir tão bem. Na aula 3, veremos a trajetória dos outros 4, completando nosso grupo. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos!